Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sabe, eu quero convidar você a desistir da ideia que você pode resolver a sua vida, você não pode resolver. Você pode tomar decisões para que venha a solução. Mas Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. É que o homem é acostumado a tentar resolver as coisas na força do braço. Mas tem coisas que você não vai conseguir resolver na força do braço. São coisas que só Deus pode resolver. Então, quero te convidar, venha para os braços de Deus. Que bênção, que alegria poder estar aqui com você mais uma vez no programa Isto é Só o Começo, aqui pela Rede Super TV Amazônia, canal 7 Santarém e também pelo nosso canal no YouTube. E hoje a história é do pastor Maurício de Curitiba. Essa história você vai amar. Eu sou o Maurício da Rita. Hoje eu sou pastor da Igreja da Aliança, lá em Curitiba. E sou pai do Ícaro. E já sou avô também, me deu uma netinha, o Ícaro e a Rafa, me deram a Ágata, minha neta. E também sou pai da Sara, uma jovem, estudando, tirando sua carteira de motorista e também já entrando para a faculdade. A minha história é uma história de um menino que perde o pai com 10 anos de idade, de uma família simples, muito humilde, na região de Curitiba mesmo, onde nossa família, nós tivemos que lutar para sobreviver. Minha mãe jamais nos abandonou, apesar das propostas que teve da sua família de abandonar os filhos, entregar um para cada um, mas a minha mãe guerreira permaneceu firme, cuidando ali dos seus filhos. E a nossa infância foi bem difícil, mas ela sempre esteve ao nosso lado ali, lutando juntos. Eu cheguei na minha adolescência, me achando sempre o provedor da casa, mas lutando ali para sempre trazer o sustento para casa, junto com minha mãe, ela na máquina de costura, costurando. Então essa foi a nossa história. E depois cheguei à juventude, sempre ajudando em casa, nossa família sempre bem unida, mas sempre muito sofrida. Vinha conhecer o mundo das drogas já com 18 anos, não tinha por que entrar naquele mundo, porque sempre fui um trabalhador e creio que não precisaria ter entrado, mas por influência de amigos, acabei entrando, eu e meu irmão, naquele mundo perverso das drogas. E com 22 anos conheci a Rita, que hoje é minha esposa, né? Uma guerreira também, trabalhadora, porém um gênio difícil. E com 24 anos, né, naquela época eu era um policial militar na minha região, e com 24 anos a gente resolveu casar. Eu acabei dando baixa da Polícia Militar e fui para a área de pneus, a qual acabei a minha carreira também já há um ano e mais ou menos um ano e meio atrás. Mas nesse período, em 92, eu e a Rita, levados pelo nosso cunhado, nós conhecemos a Cristo. Levados para um outro ministério, conhecemos o Senhor. A partir dali foi uma história de vitória, sair daquela vida de drogas, de bebidas, de insultos com a minha esposa, de espancamentos, e a nossa história foi muito conflituosa, difícil, porque as pessoas que não têm Cristo, elas vivem numa ilusão do mundo. E era mais ou menos o que eu e Rita vivíamos. E nosso filho pequeno vivia doente, com 2 aninhos. E aí foi muito difícil, assim, a nossa convivência. E difícil também porque ele vivia doente, sem explicação.
não existia explicação as lutas que nós enfrentávamos com ele com relação àquelas doenças que vinham e voltavam e levávamos no médico. O médico dizia que o problema não era da criança, o problema estava em mim e na Rita. Então eu via que tudo aquilo que... Aí o médico, ele, quando nós... Era já um médico que nos atendia, né? Já começou a criar uma intimidade com a gente. E a gente chegava lá com ele e ele dizia assim, não, o problema não está na criança, o problema está em vocês. Vocês têm um problema, vocês precisam resolver, vocês brigam na frente dessa criança, vocês se agridem e a criança está vendo. Então, aí ele tinha um problema urinário, trancava a urina dele e ele sofria com aquilo. E então, a partir daquele momento, assim, vivendo numa miséria total, a Rita começou a ir a frequentar uma igreja levada pela sua irmã, e eu ainda resistente, dizendo que ela estava indo lá dar dinheiro para pastores e nós numa miséria. Então, esse era o meu pensamento. Naquele tempo, então, comecei a ir frequentar aquela igreja e comecei, então, a receber o Senhor como meu Salvador. E houve uma transformação de vida. Nossa, e aquilo, todas as palavras que eu proferi contra ela e falando mal dos pastores, hoje eu sou um pastor. Eu sou pastor da Igreja da Aliança lá em Curitiba. Temos um rebanho lá que nos ama. Hoje trabalhamos com células. Já temos lá 35 células e estamos aí debaixo da cobertura do MDA. É o terceiro ano que venho aqui para os ribeirinhos. Tem sido algo assim, cada ano uma experiência renovada. Renovei, inclusive tem uma foto, renovei a minha aliança com o pastor Eimer. Pedi para ele botar a mão na minha cabeça. E renovamos a nossa aliança com essa cobertura maravilhosa que vivemos um período muito difícil na igreja também. Há 5, 6 anos atrás, onde estávamos totalmente sem direção, sofrendo, sem uma proteção de um pastor, de uma pessoa orando por nós. E aquele tempo foi muito bom, porque começamos, foi muito difícil. A Rita tinha vindo para cá em 2014, 2013, e ela chegou lá como um ET dentro da igreja, porque eu não aceitava também um monte de coisa. A dificuldade de não ter tido um pai, de meu pai falecer, eu com 10 anos de idade, tive que correr atrás, sustentar uma casa já muito... Foi colocado um peso nas minhas costas muito cedo. Então aquilo, sem eu perceber, se tornou difícil para aceitar um discipulador sobre mim que poderia me dar algumas orientações. E que quando ele chegou, parece que se transformou num monstro, né? Que queria me cobrar as coisas e eu não entendia. Então a Rita veio para cá, quando ela chegou, eu falei, você tá louca, mulher, não vamos botar esse negócio dentro dessa igreja nunca. Mas quando Deus tem um propósito, né? Eu depois também tive que ir para um deserto, já como um pastor, e para entender todo esse processo de paternidade também, sobre nossa vida. E que hoje eu só agradeço a Deus, sou grato, porque hoje temos a cobertura espiritual da Igreja da Paz. Hoje sou discipulado pelo pastor Antônio, pastor Afran lá de Curitiba, da igreja lá do pastor Canté. O Canté cantou, eu falo que ele é o cantor porque ele é cantor, né? Cada vez que ele me liga, ele canta uma música. Ele é daqui da região, um homem de Deus. Sou grato ao Senhor. Então quero dizer para você que se identificou com a minha história, né? E que
Talvez você esteja passando lutas, algumas lutas que eu passei, de uma infância difícil, de uma história parecida ou semelhante com a minha, com relação a uma vida entregue às drogas, aos vícios, uma vida de depressão, uma vida onde tentei também tirar a minha vida, minha própria vida, dar cabo dela. Talvez você se identificou com um casamento destruído como o meu. E hoje o Senhor Jesus quer entrar na tua vida, Ele quer que você abra o seu coração. A Bíblia diz que eu estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Pense o Senhor Jesus entrando na sua vida e fazendo tudo novo. Eu hoje vivo os melhores dias da minha vida. Estou aí com 55 anos, bem casado, pai de 2 filhos e um avô. Tenho vivido uma igreja que me ama, um povo abençoado, onde eu posso pastoreá-los, posso trazer a mensagem de Deus para o coração daquela igreja. E quero declarar sobre tua vida também, que Deus possa te abençoar agora, que você possa fazer a sua opção por Cristo, que foi a melhor opção que eu fiz lá no ano de 1992. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E isto é só o começo. Que bênção! Você pode compartilhar esse testemunho através do link aqui do YouTube com mais alguém que vai ser abençoado. Quero aqui fazer o nosso convite sobre nossos cultos da Pastoral de Santarém. Estamos na Borges Leal e também na Niso Chaves. Catedral do Amor em 2 horários, às 17 e às 19 horas. E na sede regional, na Borges Leal, em 4 horários para você e sua família. 7 da manhã, 9 da manhã, às 17 e às 19 horas. E também tem núcleos em diversos bairros pertinho de você. Se você quer saber mais informações sobre a igreja, sobre o nosso ministério, aqui está o Instagram da Paz Santarém e você pode falar conosco. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.